dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno e futuro servidor de algum local desse país. Muito prazer, eu sou Ana Cláudia Campos, professora de Direito Administrativo, e é com todo prazer e com toda a honra do mundo que digo que a partir de agora nós vamos iniciar o nosso curso do Começando do Zero. Só que vamos explicar o nome Começando do Zero para poder a gente já entender qual é a proposta desse curso. Veja só, eu sei que tem gente que está me assistindo que vai estudar para técnico e tribunal, vai estudar para analista. Alguns estão na faculdade de Direito e já quer ir pegando mais o ritmo de concurso para poder fazer mais para frente promotoria, magistratura. Então, esse curso Começando do Zero, ele serve literalmente para toda e qualquer pessoa que queira tanto estudar para concursos, dar o seu pontapé inicial, fazer revisões, porque às vezes você está sem estudar um tempo e está querendo também revisar em relação aos assuntos. Então, com a aula você vai dizendo, lembrei desse tópico, lembrei daquele outro. Então, facilita a sua vida. E como vai ser a metodologia? Como é começando do zero, logicamente eu vou ter que explicar a base do assunto e vou subindo. Ou seja, o curso ele não vai ser rasteiro. Eu não vou simplesmente chegar aqui e jogar conceitos simples para vocês, mas a gente sempre vai partir desses conceitos iniciais, desses conceitos simples. Vamos saber quais são os princípios constitucionais, conceituar os poderes administrativos. Então, a gente vai da base, mas vai subindo. Vai ter jurisprudência, vai ter entendimento de súmula. Então, esse curso, querendo ou não, apesar do nome ser Começando do Zero, é um curso que você sai, basicamente, que completo para qualquer concurso que você venha fazer. Logicamente, se você está querendo concurso da magistratura, né, você quer procurador, você vai ter que complementar com alguns outros assuntos. Mas, para a maioria dos concursos, pensando em tribunais em geral, em concurso de Ministério Público em geral, para analista, para técnico, esse curso daqui ele vai abarcar bem você. Aí, se você quiser carreira jurídica também, logicamente, você vai ter que aprofundar alguns tópicos. Mas, para o resto, esse curso é mais do que suficiente para você ter a visão geral e aprofundada do direito administrativo. Então, já vou começar com vocês aqui meu controlezinho, pronto, mostrando o nosso curso, que é o Começando do Zero da matéria Direito Administrativo, e eu, professora de vocês, Ana Cláudia Campos, e nós temos aqui as redes sociais para caso você deseje tirar alguma dúvida, rever algum vídeo, conversar comigo. Logicamente, deixa eu já falar com vocês, você tem uma área do aluno, e nessa área do aluno você pode enviar suas dúvidas e, logicamente, eu vou te responder pelo portal do SES. Então, você envia a dúvida e eu vou respondendo as suas dúvidas ao longo desse curso. E por essa dúvida, eu já falo para vocês o seguinte, como a regra, eu respondo todo dia à noite. Logicamente, pode ter um dia ou outro que passe batido e eu demore mais do que 24 horas para responder. Mas a regra é que em 24 horas, pelo menos, a sua resposta ela já está lá na sua área do aluno. Só que às vezes você está cansado de vídeo, de aula, de formalidade, você quer as coisas mais descontraídas para revisar. Aí tem, por exemplo, aqui as redes sociais. Ó. Tem o Instagram, que é o @prof. Ana Cláudia Campos, tem vários vídeos engraçados, didáticos para poder você revisar a matéria. E tem o Facebook, que é o facebook.com/prof.anaclaudiacampos. Basta seguir nas redes sociais, será um prazer ter você como amigo aqui no meu Instagram e no meu Facebook para poder fazer revisões em relação ao tema. Mas eu vou até ser sincera, tá? Se você quer enviar dúvida, é mais rápido pelo portal do aluno, tá certo? Então, como eu recebo muita mensagem, por exemplo, no Instagram, pode ser que sua dúvida passe batido por lá, mas pelo portal do aluno fica muito mais seguro. Então, siga as redes sociais, mais como uma forma de revisar, mas quando você quiser falar comigo mesmo, tiver com a dúvida, manda aqui pelo portal do SES, que fica muito mais rápido e prático de eu te atender de uma maneira mais rápida. Após isso, o que nós temos que saber? O que nós vamos ver nesse curso? Esse curso daqui é o mais abrangente possível. Eu vou trabalhar com vocês diversos tópicos que caem em diversos concursos. Você até vai perceber que, por exemplo, eu vou fazer TJ Paraná, estou inventando, você vai fazer esse curso. Pode ser que vários assuntos que eu venha oferecer aqui no curso nem caia no seu concurso, mas aí pode ser que você faça outro concurso e ele já englobe todos os assuntos. E do jeito que estão os concursos, pode ser até que você venha fazer um concurso muito específico, por exemplo, você vai fazer algum concurso na área tributária, pode ser que eles peçam a lei específica de licitação que não esteja aqui também, mas de regra, esse material básico que eu preparei para vocês, ele vai abarcar quase
quase todos os concursos que você venha fazer. E eu até arrisco dizer que provavelmente o concurso que você vai fazer, ele não vai pedir todos esses tópicos. Então, você vai simplesmente selecionando pelas aulas aquilo que te interessa para aquele concurso específico, para poder você revisar, para poder você estudar. Mas quais são esses assuntos que nós vamos ver? Esses daqui, ó, na ordem. Nós temos, por exemplo, o assunto relacionado às noções iniciais do direito administrativo, que vai ser o nosso ponto de partida daqui a pouco. Temos também aqui a parte de princípios do direito administrativo, temos a parte de poderes administrativos, organização administrativa, serviço público, atos administrativos. Só isso daqui já é um material base de vários concursos no país. Só que, além disso, nós temos mais assuntos. Temos bens públicos, a parte de controle dos atos da administração pública, responsabilidade civil do Estado, intervenção do Estado na propriedade privada, improbidade administrativa, que nós vamos ver a lei 8429 do ano de 92. Vamos ver também o processo administrativo federal, onde vamos focar aqui na lei 9784 de 99. Aí tu diz, acabou? Não, ainda não acabou. Ainda tem mais assuntos. Temos aqui a parte de licitação. Licitação, eu vou focar nas duas leis bases, tá certo? Lei 8666, que é a Lei 8 Capeta de 93, que é a Lei Geral de Licitação e de Contratos. Nós temos aqui também uma outra lei, que é a Lei 10.520, do ano 2002, que é a parte do pregão. Então, aqui a 8666 é a Lei Geral de Licitação e a 10.520 é de uma modalidade específica chamada de pregão. Após licitação, vamos ver contratos. Contratos também se encontram naquela mesma lei, que é a Lei 8666 do ano de 93, e vamos aqui fazer a caracterização em relação aos agentes públicos. Então, veja que nós temos um longo caminho pela frente. Daqui para o final do curso, a gente já está amigo de infância, de tanta aula que você assistiu. São 15 pontos que você vai ver que vai abarcar basicamente qualquer concurso que você venha a fazer. E eu vou já te avisar uma coisa, ó, isso daqui é exatamente a ordem das aulas. Saiba que o primeiro ponto é esse, depois vem esse, depois vem esse, ou seja, o primeiro ponto é noções iniciais. E nosso último ponto vai ser aqui agentes públicos. Eu sou extremamente metódica, então eu não mudo a ordem. Então, já gosto de, nessa primeira aula, nesse nosso primeiro encontro, já te dar a lista completa de todos os assuntos que você vai ver na ordem em que eles serão vistos. Só que, como também é nosso primeiro encontro, e eu sei que algumas pessoas estão aqui assistindo e, na verdade, estão começando a estudar agora, nesse momento, e nunca é tarde para começar, tá certo? O importante é começar e persistir no estudo. Então, tem muita gente começando agora e perguntando, mas por onde eu estudo? Então, deixa eu sugerir algumas bibliografias para vocês. Veja bem, deixa eu colocar aqui. Nós vamos aqui para a bibliografia sugerida para vocês. Vou logo dizer uma coisa. Provavelmente até o final das gravações desse curso já vai ter saído o meu livro, Direito Administrativo Facilitado. Quando sair, eu chego aqui com eles para poder me mostrar para vocês, tá certo? Mostra a capa, mostro tudo, que ele vai ser cheio de desenhos esquemáticos, vai falar numa linguagem bem clara, objetiva. Ele está na fase final para poder ir para a produção e provavelmente até o final desse curso ele já foi lançado. E quando ele foi lançado, eu apresento aqui para vocês. Mas enquanto também não tem esse livro, e logicamente eu nunca iria indicar só o meu livro, deixa eu também sugerir outras opções para vocês. Veja só. Nós temos aqui um livro que, para quem faz faculdade de Direito, é um livro que sua professora critica, que é o Direito Administrativo Descomplicado. O autor é o Marcelo Alexandrino. Direito Administrativo Descomplicado, de Marcelo Alexandrino. Deixa eu conversar especificamente com quem está fazendo direito ou quem fez direito.
O grande problema, às vezes, de você estar fazendo direito é que a bibliografia que te indicam na faculdade é completamente diferente da bibliografia que vão te indicar para concurso, porque é mais ou menos assim, ó. Quando você entra na faculdade, quais são os livros de direito que te indicam? Celso Antônio Bandeira de Melo, que é uma sacanagem indicar no começo da faculdade, que você lê e você não entende aquilo. Aí você lê de novo e você não entende. Aí na terceira leitura tu começa a desejar mal a criatura, né? Então, Celso Antônio é um livro maravilhoso, mas é um livro muito mais acadêmico e denso, não é um livro objetivo e prático para concurso. Te indicam também José dos Santos Carvalho Filho, que é um livro desse tamanho e ele é mágico. Já perceberam? Cada página que você lê parece que nasce mais página. Você nunca acaba aquele livro de tão grande que ele é. Te indicaram Eli Lopes Meireles, que já faleceu, mas o livro dele continua sendo atualizado e relançado, mas também não é um livro de leitura prática para o seu concurso. E te indicam Maria Silvia Zanella de Pietro, que é um livro, logicamente, também muito bom, mas é um livro muito pessoalista. Ela coloca muita posição dela, o entendimento dela, que não necessariamente vai ser um entendimento majoritário para o seu concurso. Então, Celso Antônio, José dos Santos, de Pietro, Eli Lopes Meireles, são livros maravilhosos, entendo o que eu estou falando, maravilhosos, mas para uma vida mais acadêmica, ou então para um concurso de magistratura, de procurador da República. Se você quer concursos mais práticos, mais rápidos, até mesmo concurso de procurador, se você quer isso daí para a sua vida, você tem que procurar livros mais práticos, com a linguagem mais prática, como, por exemplo, esse daqui, ó, O Direito Administrativo Descomplicado, do Marcelo Alexandrino. Ele fala, na verdade, o que os outros autores já falam, só que ele fala numa linguagem muito mais simples, muito mais descomplicada, como o nome mesmo diz. Só que, professor, eu peguei já o livro dele, e eu não gosto muito porque ele é muito repetitivo. Isso é uma verdade. Ele fala a mesma coisa 50 vezes até entrar por osmose na sua cabeça. Então, eu quero uma coisa muito mais rápida. Muito mais rápida. Você tem, por exemplo, aqui um outro livro, que é o Manual de Direito Administrativo. Manual de Direito Administrativo, que é do Alexandre Maza. Quem vai fazer prova de tribunal, tanto para cargos de analista quanto para cargos de técnico, esse livro dele abarca tudo que você precisa. Ele tem uma linguagem super direta, super prática, super rápida. Ele realmente não aprofunda muito em alguns tópicos, então se você quer um concurso maior, você quer procurador, você quer promotor, então não seria um livro tão indicado para o estudo desses concursos. Se você quer também a área tributária, ele é um livro mais básico, mas é um livro de leitura muito fácil. Você vai ver que ele coloca esquemas, ele faz resumos ao final do capítulo, ele mostra como aquilo já caiu em prova, então é uma linguagem muito prática e muito direta. Agora, se, por exemplo, você quer fazer o estudo aqui, mesmo que você esteja começando, mas já quer fazer um estudo com a linguagem simples e que você também consiga aprofundar bem muito aquele assunto, eu já sugiro um outro livro aqui também, que vai ser o Manual de Direito Administrativo do nosso professor aqui da casa também, que é o Matheus Carvalho. O livro dele, inclusive para quem quer estudar para carreira jurídica, está excelente, tá certo? Ele super aprofunda. Então, o que você encontra no livro dele, você abarca concursos tanto de tribunais, quanto carreira jurídica, quanto área fiscal. Agora, qual eu escolho? Depende, professora. Depende do seu estilo. Eu nunca vou dizer qual desses você compra. Nunca. Nem se tivesse o meu aqui, eu mandaria você comprar meu livro. Porque depende da sua linguagem. Depende daquilo que te faz entender melhor. Se você gosta de uma linguagem um pouco mais repetitiva, eu te indico esse daqui, ó, o Manual de o Direito Administrativo Descomplicado, do Marcelo Alexandrino, que tem um livro grande, que é o livro completo. E se você tiver sem tempo e seu concurso for mais prático e rápido, e você quiser estudar ou revisar, ele tem um resumo do livro dele. É ótimo o resumo do livro dele, é ótimo mesmo. Acho que tem 400 e poucas páginas, ele ainda usa a técnica da repetição, mas ele repete bem menos. Então, seria uma maneira boa para você começar a entender o assunto, ou então revisar um assunto, ou reforçar o estudo de um assunto. Agora, se você me disser, eu quero uma coisa prática, rápida e mais esquematizada, eu te indico esse daqui, ó, o Manual de Direito Administrativo de Alexandre Maza.
professora, eu quero algo que eu possa fazer tanto concurso tribunal quanto eu posso estudar para a carreira jurídica. Eu já quero um livro mais aprofundado. Então, eu já te indico esse daqui, de Matheus Carvalho. Agora, o que é importante? Qualquer um desses livros que você pegue aqui, você vai ter que somar com o maior número possível de questões. Não adianta de nada você ser o rei da teoria. Na teoria você sabe tudo. Agora, quando chega para colocar na prática, você não sabe de nada. Isso daqui é um defeito muito grande de algumas pessoas. Eu vejo algumas pessoas, principalmente aquela que está começando a estudar, ela olha para essa bibliografia e diz assim, eu vou logo comprar todos os livros que ela indicou. Vou comprar o de Alexandrino, vou comprar o de Maza, vou comprar o de Matheus Carvalho. Não precisa. Pegue um deles e com o tempo que sobrar, aí você resolve o maior número possível de questões. Porque às vezes você sabe muita teoria, mas muita teoria mesmo, mas você não sabe colocar aquilo em prática, então não adianta de nada. Eu já vi aluno excepcional não passar em concurso por isso, porque não tinha manha de fazer questões. E onde é que você arruma essas questões? Eu sempre sugiro um site, e eu não estou ganhando absolutamente nada com isso, tá certo? Eu sugiro porque realmente é o site que eu uso, é o site que eu mais gosto para poder pegar essas questões. Eu pego aqui o questões de concurso, bem questões de concurso. Se você botar no Google, já aparece o site. Eu acho que hoje eles chamam de Que Concurso. Porque na época que eu comecei a usar era questões de concurso. Então, se você botar no Google questões de concurso ou que concurso, você já acha esse site. Esse site, minha gente, é a maravilha da vida de um concurseiro. Por quê? Porque ele separa as questões por assunto, por banca, por ano, por dificuldade. Então, se você quiser, por exemplo, pegar hoje e estudar só questões da matéria de direito administrativo, do assunto princípios, que caíram no ano 2017 na banca do CESP, ele filtra e te dá todas as questões que existem. Então, isso daqui é o paraíso da vida do concurseiro. Você só vai ter o trabalho de ler e marcar. E quando você marca, você vai ver que embaixo tem os comentários. Os comentários dos alunos, procure sempre aqueles que estão mais bem avaliados. 99,9% das vezes são excelentes comentários para poder você olhar. Então, se você errou, já é um método de, lendo aquele comentário, você tentar entender melhor por que você errou aquela questão. Então, é excelente ferramenta que você tem nas suas mãos para poder fazer essa revisão através de questões. Aqui no curso, sempre que eu acabar a parte de teoria, eu vou também resolver algumas questões para vocês. Acabei noções iniciais, questões. Acabei princípios, questões. Logicamente, eu não vou poder fazer 20, 30 questões de cada tema, porque nós temos muita coisa teórica para poder falar ao longo dessas 15 aulas. Se eu não me engano, são 15 aulas. Mas sempre a gente vai unir teoria com questões. Então, nós já temos aqui a bibliografia. Você já sabe que você tem que somar com o maior número possível de questões. Você já sabe aqui os assuntos exatamente na ordem que você vai ver durante o curso. Ah, professor, eu quero licitação. Aí você já sabe que você vai ficar um pouco ansioso, porque licitação é o 13º ponto. Agora, se você disser, ah, professor, eu estou aqui querendo poderes, então é pertinho. Poderes, a gente já começa provavelmente na aula de número 2, a ver isso daqui. Então, é bem mais prático, é bem mais rápido. Mas essa é exatamente a ordem do curso, do início ao fim. Aqui está a bibliografia sugerida, logicamente sugerida, porque pode ser que você tenha outro livro que você goste, que não seja um desses daqui, e ele estando atualizado, não tem problema nenhum, dá tranquilamente para você estudar por eles. Então, nós vamos agora para o nosso primeiro tópico, já que a gente fez essa parte inicial, onde nós vamos dar literalmente o start. Essas figurinhas quase nunca elas têm nada a ver, tá? Mas é coisa de mulher, mulher gosta de enfeitar, e por isso que eu coloquei. Então, vamos começar a dar nosso start para poder ver aqui o tópico relacionado a noções iniciais. Vou logo avisar uma coisa. A parte mais viajada do curso inteiro é essa daqui, tá? Noções iniciais, porque a gente vai ver como é que se forma o Estado, quais são os conceitos de direito administrativo, quais são as fontes, quais são os sentidos de administração pública. É aquele primeiro capítulo do seu livro que, de regra, você pula. Porque quando você pega um livro, você olha primeiro capítulo, cheio de coisa que não interessa, aí você pula para princípios. Não é assim que você faz? Pronto. Mas essa primeira parte, noções iniciais, cada vez mais ela está aparecendo em concurso. É por isso que a gente vai falar do Estado,
Estado, vai falar de direito administrativo, vai falar das fontes e vai falar dos sentidos de administração. Não ligue, já estou avisando que é viajado, mas é uma viagem fácil, prática, e se cair questões sobre esse assunto, não tem nem como você conseguir errar. Então, vamos voltar para cá, para literalmente dar início agora no nosso curso e começar a falar disso daqui, a começar pelo conceito de Estado. Seu edital, às vezes vem um edital e ele diz assim, ó, edital, ele pede Estado e ele pede aqui os elementos do Estado. Aí você acha que é muita coisa, né? É só esse slide. Então, às vezes cai, sei lá, você vai fazer um concurso no Tribunal X. Aí no seu edital vem conceito de Estado e elementos de Estado. Aí você diz, meu Deus do céu, deve ser difícil. Não, é mega ultra pau, é fácil isso daqui. Primeiro de tudo, qual seria aqui o conceito de Estado? É um povo situado em determinado território e sujeito a um governo. Então, veja que nesse conceito de Estado, nós temos exatamente 3 elementos que são necessários para formar o Estado. Quais são os elementos que são necessários para que se forme o Estado? O povo, o território e o governo. Acabou. É exatamente isso que seu edital pedia. Então, quando vem no seu edital, às vezes eu vejo, os alunos chegam para mim, professor, pelo amor de Deus, o que é isso? É só isso. Então, o Estado é um povo situado em um território e sujeito a um governo. E os elementos do Estado, eles estão dentro do conceito. Para que exista um Estado, no mínimo eu tenho que ter um povo, tenho que ter uma base geográfica, que seria aqui o território, e sujeito a um governo. Algumas provas colocam só aqui o nome governo, algumas falam em governo soberano, que está relacionado à cúpula, que vai trazer uma organização diretiva para aquele Estado. Aí vocês vão perceber que eu gosto muito de trabalhar desenhando. Então, nós vamos fazer um caderno de desenho nesse curso para poder facilitar a sua vida. Vamos colocar aqui o caderno de noções iniciais. Uma coisa que eu aconselho a vocês é todo desenho que eu fizer, você dá print e faz uma pastinha, porque você vai ver que ao final do curso você vai ter um caderno gigantesco de desenhos que vão te ajudar a revisar os assuntos da sua prova. Então já sabemos o seguinte, ó, quando eu tenho aqui o Estado, eu tenho aqui o Estado. Para formar o Estado, eu preciso de algumas coisas. Quais são as coisas que eu preciso? Eu preciso de um povo situado em um território e sujeito a um governo. E já sabemos que em alguns momentos eles colocam governo soberano. Beleza, o que nós falamos agora em relação aos elementos do Estado. Só que eu quero aprofundar com vocês. Além dos elementos, que é aquilo que é necessário para poder formar o Estado, quando é formado, ele passa a desempenhar algumas funções. Veja a diferença. Elemento, numa linguagem simples, é o mínimo que eu tenho que ter para poder formar o Estado. Então, é o mínimo que eu tenho que ter para poder formar o Estado. Formei o Estado, eu passo a desempenhar agora, nesse Estado, algumas funções. Quais são as funções? Função legislativa, função administrativa e função judicial. Então, para formar o Estado, eu preciso de um povo situado em um território sujeito a um governo. Formei esse Estado, o Estado passa a desempenhar algumas funções, que são as funções legislativa, que é a função, logicamente, de criar leis, função administrativa e função judicial. Aí, para poder dividir essas funções, foram criadas alguns poderes. Aí, veja que surgiu o poder legislativo. Veja que eu estou misturando com constitucional. Poder executivo. E eu tenho aqui o poder judiciário. Poder legislativo, poder executivo e nós temos aqui o poder judiciário. Para que esses poderes eles foram criados? Para poder desempenhar as funções do Estado. Então, o legislativo ele foi criado para fazer as leis.
Essa é a sua função típica, é a sua função principal. Então, quando eu tenho, por exemplo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, uma Assembleia Legislativa no âmbito estadual, eu estou falando em poder legislativo. E para que serve a Câmara dos Deputados, o Senado Federal? Para criar as normas, para criar as leis que vão organizar a vida em sociedade. Então, a função típica, a função principal daquele poder é a função de legislar, ou seja, é a função de criar as leis. Guarda essa informação. Já o executivo, qual é a sua função típica? Sendo repetitiva, qual é a sua função principal? É a função de administrar. Administrar seria organizar. Quem é que eu tenho, por exemplo, aqui no Poder Executivo? Eu tenho prefeito, eu tenho governador, eu tenho presidente. Qual é a função do prefeito? Administrar o município. Qual é a função do governador? Administrar o Estado. Qual é a função do presidente? Administrar a União. Então, eles são administradores da coisa pública. E, por último, qual é a função típica do judiciário? A função típica é julgar. Então, quando eu tenho um juiz, ele passou no concurso para poder solucionar conflitos. Esse vai ser o raciocínio lógico. Quando eu tenho um poder judiciário, ele está lá para julgar os conflitos, porque entre particulares, não pode um particular dizer a outro particular o que ele tem que fazer. A solução tem que vir do Estado, e o Estado atua por meio do poder judiciário, solucionando esses conflitos. Aí, o que eu quero que você faça? Que você leia isso daqui, ó. Todo artigo que eu colocar, eu aconselho que você faça a leitura aí da sua casa, tá certo? Você vai ler o artigo 2º da Constituição Federal. O que esse artigo 2º da Constituição Federal ele diz? Ele diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Cada poder foi criado para uma função típica, para uma função principal. Mas eu te pergunto, será que apenas o executivo pode administrar? Será que apenas o judiciário pode julgar? Não, porque os poderes, além das suas funções típicas, eles também apresentam uma função atípica. Para ficar visual, deixa eu pegar aqui um exemplo em outra página para vocês. Vamos imaginar o seguinte, ó, vou botar aqui de novo, poder legislativo. Poder legislativo. É bom que isso aqui é um estudo também de constitucional. Poder executivo e poder judiciário. Vou colocar aqui ao lado de cada um deles a função típica. Qual é a função típica do legislativo? Legislar. Do executivo, administrar, e do judiciário vai ser aqui, julgar. Então, aqui eu tenho exatamente as funções típicas de cada um dos poderes. Só que pensa comigo o seguinte, em direito constitucional, você estuda que o presidente, existindo relevância e urgência, ele pode editar medida provisória. Ainda que você não tenha estudado isso em constitucional, você já deve ter escutado isso em jornal. O presidente fez uma medida provisória, né? Então, olha o raciocínio simples. Eu, presidente, sou poder executivo. Minha função é administrar. Só que existindo relevância e urgência, eu posso fazer uma medida provisória que tem força de lei. Então, naquele momento, eu, presidente, estou muito mais exercendo a função legislativa do que a função executiva. Então, quando um presidente faz uma medida provisória, ele está criando uma norma com força de lei. Se ele está criando uma norma com força de lei, ele está muito mais legislando do que administrando. Isso não é exercício da função típica, é exercício da sua função atípica. Vê outro exemplo? Quando eu tenho um judiciário, você pensa no judiciário. Qual é a função do judiciário? Julgar. Mas quando o judiciário ele quer comprar novos computadores, novas cadeiras, ele vai o quê? Licitar para poder gastar o dinheiro da melhor forma possível. Então, ele está administrando o seu dinheiro, que é uma função muito mais do poder o quê?
executivo. Então, eu só queria mostrar para vocês que, apesar de o poder ele ter a sua função típica, ele também vai ter aqui a sua função atípica, ou seja, ele não foi criado para isso, mas ele faz. Um outro exemplo que nós podemos dar em relação ao poder legislativo. Que exemplo é esse? Eu te conto na próxima parte.